Bom dia. Meu grupo é formado por eu, Gustavo, e o Itamar. E nosso tema que a gente escolheu foi análise de dados no esporte. O que é esporte? O esporte é um esporte competitivo que utiliza videogames. Envolve torneios organizados com jogadores profissionais, seja individualmente ou em equipes. Ele tem um crescimento rápido. O esporte se tornou uma indústria bilionária, atraindo milhões de fãs pelo mundo. O nosso objetivo da análise é entender como os ganhos são distribuídos e os impactos da pandemia na indústria. Bem, a evolução dos prêmios ao longo do tempo para os top 5 jogos. Nosso primeiro lugar vem o Dota 2, grandes prêmios anuais com destaque para o torneio deles que é o T Internacional. O CS, prêmios distribuídos de forma mais constante ao longo do ano. Depois, o terceiro lugar vem o Fortnite, grandes prêmios desde 2018. O quarto lugar, o LoL, grandes torneios anuais com prêmios significativos. E o quinto lugar, o StarCraft 2, histórico de torneios com prêmios consistentes ao longo dos anos. Destaque para os principais jogos. O Dota 2, o maior distribuidor de prêmios no eSport. O torneio internacional tem prêmios multimilionários e representa uma grande parte dos ganhos totais. Depois vem o CS, prêmios significativos distribuídos ao longo do ano, constantemente realizado de um torneio com grandes premiações, um dos jogos mais populares e com maior número de torneios. Em terceiro lugar, basicamente, o Fortnite iniciou em 2018 com prêmios elevados, rapidamente se tornou um dos jogos com maiores prêmios, atraindo muitos novos jogadores para o esporte. A proporção dos ganhos totais por jogo. Concentração dos ganhos de 50% totais vem de apenas 3 jogos, com o Dota 2 liderando. 75% dos ganhos vêm dos 10 maiores jogos, que o Dota 2 sozinho representa uma grande parte dos prêmios totais. Distribuição. O Dota 2, 25% do total de prêmios distribuídos no eSport. O CS contribui significativamente para os ganhos totais. O Fortnite elevou rapidamente a barra dos prêmios. League of Legends tem prêmios distribuídos constantemente. E o StarCraft 2 contribuiu significativamente desde o início da cena do eSport. Os impactos da pandemia nos ganhos. Aqui a gente está comparando 2019 versus 2020, que teve uma queda significativa nos prêmios devido à pandemia. O torneio internacional do Dota 2 foi adiado, reduzindo drasticamente os ganhos em 2020. Efeitos dos torneios. Os números de torneios caiu especificamente no começo do ano. Jogos como o CS e o LoL mantiveram ativos com os torneios online. Evoluções do prêmio do Dota 2, que é um dos principais, né? O crescimento anual. O Dota 2 teve um aumento constantemente nos prêmios ao longo dos anos, com o torneio principal ter internacional, tendo prêmios cada vez maiores. Impactos da pandemia. Em 2020, a ausência do torneio resultou em grandes quedas nos prêmios totais. Espera-se uma recuperação com o torneio dos torneios presenciais. Análise dos gêneros de jogos. Gêneros com maior ganho. MOBA, não sei, lidera com o termo de ganho com o Dota 2 e League of Legends no topo. FPS com o CS contribui significativamente. O Battle Royale com o Fortnite impulsionou ganhos rapidamente. Gêneros populares. FPS, que é o CS, basicamente, luta e corrida tem mais jogos. O gênero de estratégia, apesar de parecer em declínio, continua relevante. Me referindo ao gênero de estratégia, que é esse rosinha aqui, esse rosa escuro, claro, sei lá o que é isso aqui, a gente pode ver que aqui está bem abaixo, que está em declínio mesmo. Aí, indo para o nosso código em questão,
Esse bloco aqui vai plotar os prêmios no top 5 dos 5 jogos. Nesse caso aqui, o Dota 2, como eu disse anteriormente, está entre os primeiros. Depois vem o Fortnite e assim por diante. Aí vai plotar aqui, faz o plot dos top 5 dos jogos. E nesse aqui, faz as proporções, esse bloco aqui, faz a proporção dos ganhos totais por jogo. Que aqui a gente pode ver que o Dota 2 ainda continua liderando comparado aos demais, né, dos top 5. E depois, esse bloco aqui faz análise específica do Dota 2, que é a evolução dos prêmios que eu disse que ele vem crescendo. Sempre ele cresce, depois decresce. Que teve aquela parte da pandemia e tudo mais. Oi galera, tudo jóia? Meu nome é Itamar, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso código. Primeiramente, aqui a gente está instalando as dependências, né, do Pandas, do Matplotlib e do Seaborn. O Pandas ele tem a responsabilidade de, quando eu importo ele, de tratar esse ponto CSV para que a gente possa usar no decorrer do código aí nossa base de dados, né? O Matplotlib ele é responsável por dar as bases para a gente conseguir traçar e plotar os nossos gráficos. O datetime é muito legal porque ele pega uma data e ele consegue fazer com que a gente personalize essa data. O Seaborn ele é responsável por dar uma opção de personalização para os nossos gráficos. Então, por exemplo, um gráfico de barras eu consigo personalizar as cores, consigo personalizar a disposição dos elementos lá presentes. Então, ele é muito legal por causa disso também. E a Altair a gente usa para fazer nossos gráficos de dispersão. Aqui nessas configurações gerais a gente só está dizendo o fundo do gráfico que vai ser branco, a disposição da figura e é isso. O carregamento dos dados a gente está justamente, como eu disse, pelo Pandas aqui, né, a gente está pegando a nossa base.csv e a gente está alocando essas informações dentro de variáveis. Aqui está um exemplo do que eu disse sobre o datetime. Ele pega uma data pronta e a gente conseguiu criar coluna de ano, coluna de mês, só fazendo uma extração. Muito legal também, a gente passa o formato e ele extrai certinho. Aqui, para otimizar as análises, a gente está abreviando os nomes. Então, de Third Person Shooter, por exemplo, a gente abrevia para TPS. Aqui, vou falar um pouquinho com relação aí aos nossos gráficos. Eu fiquei para explicar dois gráficos para vocês. O primeiro é a gente listando os jogos com maiores prêmios totais. Então a gente está listando os 10 jogos mais premiados no total. Então o que ele faz? Ele só pega os 10 jogos com maiores ganhos e ele cria um gráfico de barras mostrando os ganhos totais de cada um desses jogos, né? E ele faz isso usando o Top Earnings, né, que é responsável justamente por pegar esses 10 com ganhos maiores, né, e em seguida ele cria o gráfico, né. Então isso aqui, todos os outros comandos são justamente para a criação do gráfico e a exibição do gráfico, certo? Então vou até dar um play aqui para vocês verem o gráfico sendo gerado. Então aqui está a nossa situação, né, Dota 2 se saindo aqui com certo destaque, né. E o próximo que eu preciso falar para vocês é o gráfico de dispersão que a gente implementou. E para que serve esse gráfico? Ele serve para mostrar para a gente uma estatística. Ela cria uma correlação entre a quantidade de torneios existentes e a premiação dos torneios. Ou seja, ela mostra para a gente que, lógico que tem alguns casos que fogem da curva, tem alguns pontos que eles fogem da curva, mas que na grande maioria, quanto mais torneios a gente tem, maior é a remuneração daquele determinado game. Então, e aqui a gente só apresentou isso. Isso significa que jogos com mais torneios tendem a ter maiores ganhos totais. No entanto, essa correlação não é perfeita, existem exceções, né? Às vezes envolve complexidade, então tem outros fatores extra-campo aí, digamos, né? E aqui a gente só colocou aqui é só uma finalização falando sobre os prêmios de
cima quais jogos principais, né? Que são o Dota 2 e o CSGO.